Olá, nesta edição do Estúdio MP, nós temos a satisfação de receber a visita do Dr. Fernando José Marques, que é o decano do Colégio de Procuradores do Ministério Público de São Paulo. Doutor, satisfação em recebê-lo. Muito obrigado. O objeto dessa entrevista é a recente eleição para Procurador-Geral de Justiça, que teve o mais alto índice de participação da história. O senhor foi membro da comissão eleitoral que supervisionou todo esse processo. A que fator o senhor atribui esse índice histórico de participação dos seus colegas? Sem dúvida alguma, o índice de participação foi tão grande devido à informatização e à possibilidade do voto à distância. Nós temos notícias de colegas que votaram da França, da Finlândia, se não me engano, né, e de outros países. Mas também aqui do Brasil, fora das suas comarcas. Certo. Porque os colegas podiam votar não só através dos seus computadores, mas também até mesmo do celular. Sem dúvida. Então isso facilitou e muito a participação de todos, o que é sumamente importante. Sem dúvida. É importante ressaltar, doutor, para o nosso público, que o Ministério Público de São Paulo tem promotores espalhados por todas as comarcas do estado, né? E em alguns lugares, o deslocamento que o promotor precisava fazer para conseguir exercer a sua prerrogativa de votar para a PJJ era considerável, né? Então, o fato de evitar esses deslocamentos talvez seja a explicação para esse alto índice de participação. Sim, no passado a eleição se desenvolvia em vários dias. Certo. Terminava em um sábado. Né? Curioso. E no interior a eleição terminava mais cedo, né? Porque as urnas tinham que vir para São Paulo para que fossem feitas para que fosse feita a contagem dos votos. Depois passou a ser feita num único dia. Em São Paulo terminava às 5 da tarde e no interior, se não me falha a memória, terminava às 3 da tarde. Também para possibilitar a remessa das urnas a São Paulo. Algumas chegavam a vir até de avião, né? Puxa, então, era uma aventura. Agora veja, você pode votar, que nem hoje, um colega falou que votou da França, né? Que facilidade tremenda. Né? Então é uma enorme facilidade isso. Sem dúvida. Né? Doutor, muita gente tem comentado que talvez não seja mais necessário que o período de votação se estenda das 9 da manhã até as 17 horas. Qual que é a sua visão sobre essa questão específica? Pela própria marcha que eu acompanhei, até fui fotografando a tela onde eram projetados os votos, conforme eram recebidos pela nossa central de informática. Eu vi que se a eleição tivesse sido marcada para terminar às 2 da tarde, tranquilamente, né? É evidente que vários colegas votaram depois desse horário, mas votaram porque podia votar. Entendi. Mas a grande maioria, né, votou no período da manhã ainda. Até o meio-dia nós tínhamos, a grande maioria já tinha votado. Sem dúvida. E outra coisa importante, doutor, em que medida que esse alto índice de participação dos seus colegas na eleição legitima o nome do Procurador-Geral de Justiça, que, como os senhores bem dizem, passa por um processo híbrido. Primeiro uma votação interna, né, da classe, mas depois tem esse nome referendado pelo governador do estado. Bom, aí também eu atribuo a uma condição pessoal do doutor Ismânio, né? No passado havia muita briga de grupos, né? Mesmo depois das eleições, essas brigas continuavam. Já de vários anos para cá, isso vem diminuindo. Certo. Isso vem diminuindo. E principalmente agora com o doutor Ismânio, né, isso serenou praticamente de vez. É impossível falar que serenou 100%, que não seria verdade, impossível você contentar mais de 2.000 promotores. Sem dúvida. Isso é evidente. Mas o espírito conciliador dele, o respeito que ele tem, não só pelos colegas, mas também pelos servidores, isso trouxe um clima de cordialidade para as eleições
que acabou desembocando nessa votação expressiva que ele teve. Então, a personalidade dele é que trouxe esse grande sucesso das eleições. Perfeito. Doutor, o senhor ingressou na instituição em 1972, né? Obviamente, do ponto de vista tecnológico, a gente está falando de outro mundo, né? Como é que o senhor acompanha a evolução do Ministério Público ao longo dessas décadas, né, que o senhor trabalha aqui, e de que modo que a tecnologia impacta na atuação de promotores e procuradores? Olha, quando eu ingressei, nós trabalhávamos com máquina de escrever. Na minha primeira comarca, o Ministério Público nem máquina de escrever tinha. Era emprestado do cartório, que, como sabemos, é do Poder Judiciário. Certo. Né? Eu tinha uma pequena máquina de escrever, mas usava em casa. E foi com grande satisfação que eu vi assim, a tecnologia avançando. Né? Quando surgiram os primeiros computadores, então eu me recordo, eu tinha sido promovido a procurador fazia pouco tempo, e comecei a usar computador. O senhor foi um dos pioneiros, então? O doutor Álvaro Pinto de Arruda, que foi conselheiro, inclusive, no Ministério Público, e eu fomos os dois primeiros procuradores de justiça a usarem computador na segunda instância. Certo. Né? Não existia o Windows, não existia nada disso, né, na época. Então eu ajudei muitos colegas a programar os seus computadores para poder escrever em português, porque naquela época não escrevia. Não existia isso. Né? As impressoras não imprimiam em português. Então eu fui em vários gabinetes de colegas para implantar a programação hexadecimal das impressoras. Certo. Tal. Então eu sou um entusiasta da tecnologia. Acho que ela ajudem muito o trabalho dos promotores, né? Hoje nós temos aí um avanço enorme, né? E os jovens promotores já nasceram com a tecnologia. Sem dúvida. E quando chegam no Ministério Público, aí isso está incorporado na vida deles. Sem né? dúvida. Ninguém hoje pode imaginar trabalhar como promotor sem um computador. Né? Sem dúvida. E a instituição está bem equipada, né? Como todo órgão público tem dificuldades para implantar assim os computadores de última geração, né? Um pouco inferiores ao que a gente tem às vezes nas nossas casas, mas de qualquer forma, eu falo por mim, cumprem o seu objetivo. Perfeito. Né? Cumpre o seu objetivo. Perfeito. Doutor, o senhor tem mais de 40 anos de Ministério Público. Algumas pessoas não sabem, mas o senhor é filho de promotor de justiça, portanto tem contato com a instituição há mais tempo ainda. Desde criança. Desde criança. E dessa situação privilegiada, dessa posição privilegiada, o que o senhor vislumbra como futuro para o Ministério Público de São Paulo? Bom, eu acompanhei toda a evolução do Ministério Público, desde criança, porque eu ouvia meu pai contando das lutas, das conquistas, dos problemas que o Ministério Público tinha, e depois vi o Ministério Público alcançando essa projeção que tem hoje. Né? Acho que isso é irreversível. Pode ser, não só pode, mas como deve ser aperfeiçoado. Né? Partimos de uma situação assim muito restrita da atuação do promotor. Na minha época, como promotor, nós não tínhamos não só essa liberdade, como as atribuições que temos hoje. Vi muitas coisas, participei de correições que hoje teriam como fruto processos na área civil, de improbidade, né? E hoje nós temos isso aí. Os instrumentos estão à disposição. Esses instrumentos estão à disposição. Então eu vejo assim com bastante alegria esse desenvolvimento e acho que isso ainda vai melhorar, né? Tenho certeza disso, porque a sociedade está exigindo, né, essa atuação mais firme da justiça. E o braço da sociedade para fazer a justiça imperar é o Ministério Público. Perfeito. Doutor,
Eu diria que não se tratou de uma entrevista, mas de uma verdadeira aula sobre a instituição. Nós agradecemos imensamente a sua participação, assim como agradecemos a sua audiência. Até a próxima edição. Muito obrigado.